É o programa Igreja Presente chegando para você que sempre acompanha a nossa rede Século XXI, você que está em todo o nosso Brasil, não é mesmo? Nós estamos aqui na Arquidiocese de São Paulo, gravando esse programa para você, com carinho para você, junto aqui com o cardeal Dom Odilo Peruchera, que é arcebispo dessa arquidiocese. Dom Odilo, mais uma vez, muito obrigado por todo o carinho que o senhor tem com a gente da rede Século XXI e com todo o povo de casa. Muito bem, saudação a você e a todos os que nos acompanham pela Rede Século XXI, que Deus os abençoe e que esse encontro Igreja Presente possa ajudá-los também hoje. E eu quero deixar muito claro, eu comecei a falar sobre assim, esse gesto de carinho que o senhor tem com o povo de casa, porque teve uma vez, eu lembrei agora de maneira, a gente vai lembrando de tanta coisa que as pessoas conversam com a gente assim, falou, nossa Ricardo, o cardeal vai para a televisão falar, vai explicar, ele tem tempo para isso? Eu falei para essa pessoa assim, tempo ele não tem muito, mas carinho ele tem. Então eu quero deixar claro isso, que eu me lembrei disso exatamente agora. Carinho que o senhor tem é com o povo lá de casa, por dedicar um pouquinho do que o senhor tem para explicar, para falar, para dedicar para as pessoas que estão nos acompanhando, Adilo. Bem, o tempo é uma questão de escolha também, né? E, naturalmente, o tempo que a gente aplica para falar, para orientar, para estar com o povo de Deus, isso faz parte da missão da gente. Eu fico feliz, né, por todas as pessoas que nos acompanham, espero que estejam tirando proveito das nossas conversas, mas para que ninguém se engane, não é que eu vou na sede da Rede Século XXI toda semana, não. A gente grava com alguns programas, né, com antecedência, de modo que isso ajuda a ganhar tempo também. Isso. Dom Odilo, eu quero conversar sobre o Congresso Eucarístico Nacional, mas eu quero aproveitar essa nossa conversa sobre o carinho, a tranquilidade, a disponibilidade que o senhor está tendo com as pessoas, para fazer isso num paralelo e uma união com o Ano da Misericórdia. Esse gesto que o senhor tem é o mesmo gesto que outras pessoas podem ter diante das pessoas que estão doentes, diante das pessoas que estão desempregadas. O carinho, a obra de caridade, o fato de encontrar com as pessoas nesse Ano da Misericórdia é importante e é este o caminho que nós devemos seguir para este ano também, Dom Odilo? Bem, fazem parte do Ano da Misericórdia, do Jubileu da Misericórdia, as obras de misericórdia. O Papa Francisco coloca isso como uma das grandes metas do Ano da Misericórdia, que nós católicos pratiquemos obras de misericórdia e, sobretudo, nos eduquemos para praticar todos os dias obras de misericórdia. Sede misericordiosos, não apenas no pensamento, né, no sentimento, não, concretamente, ser misericordiosos na ação. E a Igreja ensina a praticar as obras de misericórdia corporais, obras de misericórdia espirituais, né? O Papa escreve sobre isso na bula, né, sobre o Ano da Misericórdia, Misericórdia Vultus, o rosto da misericórdia. Eu também escrevi sobre isso na minha carta sobre o Ano da Misericórdia à Arquidiocese de São Paulo. Eu explico as obras de misericórdia, de modo que, sim, são muitas as possibilidades de a gente ser concreto no agir misericordioso e não ficar apenas nas boas intenções, né, mas no agir. Então, também o gesto de ser paciente com os outros, né? Nós que somos muito impacientes em geral, ser pacientes, ter tempo para os outros, faz parte das obras de misericórdia, né? Ouvir, não temos mais tempo para ouvir, estamos sempre ocupados. É importante ouvir, né? Ter tempo para ouvir, dizer uma boa palavra, então, um bom conselho. Parece que caiu de moda dar bons conselhos. Não, não caiu de moda, não. É importante dar um bom conselho a uma pessoa. Isso também é uma obra de misericórdia, né? As pessoas muitas vezes se encontram desorientadas e precisam de uma palavra que lhes ajude a dar direção novamente. E aí também, esta é uma obra de misericórdia. Orientar os desorientados. Mais uma vez também ajudar pessoas que ignoram, explicar, né? Então, instruir os ignorantes é uma obra de misericórdia.
Aí a gente não tem que usar no sentido pejorativo. Ignorante é aquele que ignora. Bom, tantas coisas nós ignoramos. Ora, instruir, ajudar a pessoa a conhecer melhor, a saber melhor, isso também é uma obra de misericórdia. E consolar os aflitos, as pessoas tristes, as pessoas enlutadas, as pessoas que estão golpeadas por alguma situação na vida. Também esta é uma obra de misericórdia que nós devemos aprender a praticar, né? Além das obras de misericórdia corporais que Jesus nos ensina no capítulo 25 de São Mateus. Tive fome, tive sede, estava sem casa, estava sem roupa, estava doente, estava na cadeia, assim por diante, né? São as obras de misericórdia corporais, muito concretas, né? Em outras palavras, todos os dias estar com o coração atento às necessidades do próximo, sobretudo do próximo que sofre, né? É muito bom e é agradável a gente se colocar à disposição de quem, afinal, nos pode retribuir um favor, né? Aí a gente faz por interesse próprio, né? Agora, você se dobrar de coração aberto, né, sobre alguém que está aí, que está pedindo socorro, está pedindo ajuda, que não pode retribuir nada, a não ser um muito obrigado, ou talvez um sorriso, isso já é mais difícil, né? Requer de nós justamente o coração aberto, sensível, caridoso, misericordioso, em outras palavras. Exemplos, então, se a gente for parar para pensar, onde eles não vão faltar, porque na nossa rua, na nossa vizinhança, tem sempre alguém pedindo um alimento, tem sempre alguém perdido pela rua. Até dentro da nossa família existem pessoas que precisam da nossa ajuda também, Dom Angelo. Como não, né? Os pais podem ser misericordiosos, ouvindo os filhos, orientando os filhos, cuidando bem deles. É uma obra de misericórdia que o fazem, além do sentimento paterno ou materno, que o façam também com caridade cristã, né? Por outro lado, tem um filho doente, tem um filho com problemas, tantas formas, na família, dentro da família, precisa praticar a misericórdia, e muito. Depois, perdoar é uma obra de misericórdia importante. Perdoar, sim, em vez de alimentar ódios, sentimentos de vingança, né? Não, perdoar de todo o coração e até rezar pelos que nos ofendem, essa também é uma obra de misericórdia. Então, dentro do convívio familiar, tem muita possibilidade de praticar as obras de misericórdia. Olha só, né? Você que está em casa, quando você escuta assim, perdoar é uma obra de misericórdia. Quantas pessoas estão fazendo um exame de consciência e de reflexão aqui agora do que devem fazer e caminhar na vida? E eu até lembro o exemplo, isso leva você que estava vivendo muito bem em dezembro, o nome de Madre Teresa de Calcutá, o exemplo, o testemunho, o cuidado com os pobres que ela deu, serve para nós de exemplo nesse ano da misericórdia, Dom Odilo. Também isso o Papa pede na proclamação do Ano da Misericórdia, que ao longo desse ano nós olhemos para os santos da misericórdia, redescubramos os santos da misericórdia. E aí, Madre Teresa de Calcutá, a bem-aventurada, que vai ser inclusive proclamada santa em setembro, dia 3 de setembro deste ano, portanto, dentro do Ano da Misericórdia, isso é muito significativo. Ela que viveu toda a vida para se dedicar aos mais pobres dentre os pobres, muitas vezes para lhes dar dignidade, até mesmo só para morrer, né? Para não morrer num montão de lixo jogados, né, numa sarjeta. Madre Teresa, com as suas irmãs, né, seu grupo, procurava se interessar por essas pessoas jogadas, digamos assim, literalmente. E começou recolhendo os doentes terminais, jogados no lixão da cidade de Calcutá. E lá ela os recolheu, limpava, lavava, lhes dava condições de terem uma morte digna, né, como filhos de Deus, como pessoas humanas. Então, exemplos de misericórdia não faltam entre os santos. Nossa, Mãe! Posso lembrar de Irmã Dulce? Aqui do Brasil, nós lembramos de Irmã Dulce, ainda não é proclamada santa, mas beata, bem-aventurada, é uma bem-aventurada da misericórdia, Irmã Dulce dos pobres, é o nome dela agora. Depois, mas também Frei Galvão,
Santa Paulina do Coração de Jesus Agonizante, em São Paulo, Beata Assunta Marchetti, depois tantos que já foram beatificados aqui no Brasil, em geral, ou foram mártires ou foram santos da caridade, da misericórdia. Nha Chica. A Nha Chica, A Nha Chica foi uma santinha da misericórdia. Eu esqueci dela. Pois é, ela não tinha tesouros para distribuir, não, ela era pobre também, mas ela era um tesouro. Ela tinha sempre uma palavra sábia. Quantas pessoas iam lá para falar com ela, para ouvir as palavras dela, para pedir que ela rezasse por eles. Tantas pessoas, né? Assim também tantos outros dos nossos santos e bem-aventurados foram santos da misericórdia. A gente quer lembrar, por exemplo, né, os grandes mestres da misericórdia, como foi, por exemplo, São Vicente de Paulo, né? Nossa Senhora, quanta obra de caridade, né, de misericórdia São Vicente de Paulo suscitou, e até hoje os vicentinos... Quantos né, vicentinos estão nos acompanhando agora? Os vicentinos, as associações vicentinas de todo jeito continuam a praticar. Frederico Zanan, por exemplo, também, mas tantos outros ao longo da história. Outro, por exemplo, lembro agora São José Bento Cotolengo, fundador dos pequenos cotolengos. O que fez São José Bento Cotolengo? Um padre lá da Itália, da região de Turim. Ele criou uma obra justamente para acolher e recolher as crianças e pessoas com sérios defeitos, muitas vezes rejeitadas pelas famílias, que as famílias não queriam saber, pessoas que nascem com defeitos muito graves, né, físicos, né? Ele os recolheu para tratar, cuidar deles com imenso amor, e uma obra da providência, né? São Luís Orione, também fundador da Congregação dos Orionitas, tantos santos da misericórdia que nós precisamos recordar e nos inspirar neles. Olha, passou o tempo, não falamos do Congresso Eucarístico Nacional, vamos deixando. E semana que vem temos que lembrar de São Paulo. Pois é, estamos perto da festa de São Paulo, né? Conversão de São Paulo, dia 25 de janeiro, que é festa em São Paulo, e festa também na Arquidiocese de São Paulo. Isso. Então, a bênção para todos nós, Dom Adilo. Pois é, olhemos para os santos da misericórdia e aprendamos deles também a ser misericordiosos como o Pai. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.